Eduardo, né? Presidente, gravação iniciada. 3 ou 30? Gravação iniciada. Agora é o 3. Iniciada. Estamos retornando o intervalo, primeiro dia de sessão, primeira sessão desse mês de novembro, terça-feira pela manhã. Já acabamos todas as sustentações orais, acompanhamentos. Vamos voltar agora à ordem normal da pauta. O item 2 foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 3, doutor Luiz Eduardo. Recorrente Fazenda, interessado Pedra Grande. Bem, presidente, já se encontra na pasta compartilhada. Estou abrindo aqui. Todos já abriram? Perfeito. Trata-se só um minuto, tá? Trata-se de RPJ. Os períodos vão de 1999 até 2004 e o assunto de fundo é decadência. Trata-se de um recurso da Procuradoria. Originalmente foi realizado o lançamento de RPJ, Contribuição Social PIS e COFINS, por omissão de receita, depósitos bancários e arbitramento de lucro. Então, o sujeito passivo apresentou impugnação, requerendo cancelamento do lançamento e alegando nulidade, decadência, por aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, alegou que a omissão de receita não foi provada, porque a presunção foi usada indevidamente, que depósito bancário não seria renda, que a origem teria sido comprovada dos depósitos, que teria havido erro de cálculo do tributo e ainda que a multa não teria fundamento legal além de ser confiscatória. Porém, a Delegacia de Julgamento em Brasília, no acórdão 0318-935, deu parcial provimento à impugnação, entendendo que o arbitramento somente seria devido para um ano, que é o ano de 2004, questão probatória, e manteve o restante do lançamento. Então, foi apresentado um recurso voluntário que basicamente repisou os argumentos da impugnação e sobreveio a decisão recorrida 14.02.00.273, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, agora para acolher a preliminar de decadência até o fato gerador de setembro de 99, ou seja, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em seguida, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a regra de contagem do prazo decadencial, trouxe como paradigma o acórdão 302.38.565 e citou mais 2 acórdãos da Câmara Superior e, como fundamento, defendeu que a inexistência de pagamento antecipado ensejaria o deslocamento da regra de contagem do prazo decadencial para o artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e não constam dos autos contra-razões. O sujeito passivo obteve uma liminar em mandado de segurança para a reabertura do prazo para apresentação de recurso especial contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável. Então, apresentou recurso especial, mas foi negado seguimento a esse recurso especial sem possibilidade de agravo. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Posso? Direto, pode ir. Então, conheço, claramente a lide está delimitada em regra de contagem de prazo decadencial, a Fazenda alega que não houve antecipação do tributo, portanto, aplica-se a regra do 173. E nesse caso, aplico
o disposto no recurso especial 973-733 de Santa Catarina, relator Luiz Fux, que nos vincula, e como no caso não houve recolhimento antecipado, conforme o termo de verificação fiscal expressamente diz e é confirmado na decisão de piso e não rebatido em recurso voluntário. Vou ler para vocês, tá? Na decisão de primeira instância, o item 14 diz assim: no caso em questão, o contribuinte deixou de recolher ou confessar em DCTF ou parcelar os tributos devidos, restando evidente o descumprimento do artigo 150 do CTN. No recurso voluntário, ele argumenta, o contribuinte, o seguinte: o fato de ter havido ou não antecipação de pagamento não interfere na contagem do prazo decadencial. Bom, aplico aqui a súmula 101, na hipótese de aplicação do 173, inciso 1º do CTN, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do exercício seguinte. A ciência do auto foi dada em 3 de dezembro de 2004. Fato ocorrido em 9 de 99, o lançamento seria possível ainda em 99. Portanto, o início do prazo é 1º de janeiro de 2000, com prazo final em 31 de dezembro de 2004. Ora, antes da ciência do auto de infração. Afasto a decadência e dou provimento ao recurso da Fazenda. Entendo aqui que não há necessidade de retorno. Geralmente, quando eu afasto a decadência, retorna. Mas como não houve outras matérias que eu tenha visto no voluntário, eu não estou votando pelo retorno. Se alguém achar necessário, podemos discutir, presidente. É meu voto, questão simples, matéria conhecida. Doutor Andrada. Perfeitamente, presidente. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Eu estou vendo aqui que o doutor Luiz bem colocou no voto dele que também não houve confissão via DCTF, né? Eu acompanho pelas conclusões, por conta da ementa. Doutor Valcir. Como relator. Doutor Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. Com relator pelas conclusões também. Doutora Vanessa. Também acompanho pelas conclusões. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial, interposto pela Fazenda, para afastar a decadência reconhecida pela decisão recorrida. As conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Agora, e próximo da pausa, são 3 processos meus, que são também da mesma família, dessa aí, digamos assim. Começa com item 4, o primeiro. Também aplicação, né, de repetitivo, então vamos. Recorrente Fazenda, interessado, terraplanagem e Igarapava. Relatório, traço recurso especial de divergência, interposto contra acordo 1102-00370 da primeira Câmara, primeira sessão de julgamento. Diz a ementa: o que determina a natureza do lançamento, se por homologação ou declaração, é a legislação específica do tributo, e não a circunstância de ter havido pagamento. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência é a data do fato gerador, que era a tese antiga, antes, né, do repetitivo falar em pagamento ou não. Em seu recurso especial, no qual foi dado seguimento, a PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, a
aplica-se para a contagem do prazo decadencial a regra do 1731, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, conforme jurisprudência vinculante do STJ. O recurso já veio pedindo de acordo com o STJ. Que normalmente não é assim. Normalmente um fala que é homologação, 150, não homologação, 173. Ambas as partes não argumentam o pagamento. Aqui foi argumentado o pagamento já. Voto. Estou conhecendo o recurso. Transcrevo aqui o artigo 50. Transcrevo aqui o RESP. Eu coloco o período em discussão são os 3 primeiros trimestres de 1999. Tá? O último foi 30/9/99, setembro. Não houve pagamento. O que desloca o início da contagem presencial para 1º de janeiro de 2000. A ciência foi feita em 11/10/2004. Poderia ter sido feita até o final de 2004. Assim, há que ser mantida a exigência. À vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. As meninas aqui, eu não adentrei ao caso do senhor DCTF ou não, que é importante para vocês. Tratei só do pagamento mesmo. Doutor Andrade, com a palavra. Presidente, acompanha o relator. É como nós votamos, né? Doutora Tatiana. Presidente, só um minutinho. Tá? A única alegação deles é que é tributo indireto. Só uma argumentação jurídica. Eles não fazem nenhuma argumentação fática de haver ou não pagamento, de ter declaração ou não ter declaração. Só isso. É homologação? 150. E o acordo recorrido também não trata disso, trata somente da matéria jurídica também. Sim, e nos autos não há, pelo menos a DCTF, só tem DIPJ, e o processo é bem antigo, né? Até tem um banco real aqui. Presidente, eu acompanho pelas conclusões. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Bolsia. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. Vou votar pelas conclusões também, porque não tem essa comprovação aqui. Vou votar pelas conclusões. Doutora Vanessa. Também acompanho pelas conclusões, presidente. Tá, esse é um dos casos que eu aceitaria a prova posteriori. Não se exigia prova, não tinha nada, era só questão jurídica. Aí veio o STF vinculante falando de pagamento. Então eu aceitaria prova de pagamento posteriori, nesse caso. Presidente, só um não houve. pouquinho aqui que agora eu consegui abrir uma decisão. Deixa eu só confirmar se é desse processo, que aqui ele fala em compensação, né? E aí compensação eu considero como pagamento. Deixa eu só Agora a decisão, né? não é desse processo, ele só juntou. Porque na emenda não tem nada disso. De compensação, tá. Então, ok. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, vencidas as conselheiras votaram pelas conclusões, as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Então, repetindo, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Passar para o item 5 agora. Súmula.
Relatório. Recurso especial de divergência interposto pela PGFN, contra acórdão 11.03.008.820, da terceira turma, primeira Câmara, primeira sessão. Essa aqui tem uma especificidade por ser contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. É difícil falar já, viu? O descumprimento da determinação legal para a transcrição dos balancetes mensais do diário, por se tratar de obrigação acessória, não é suficiente para ensejar a aplicação da multa isolada, por falta de pagamento da estimativa mensal. A comprovação da falta ou insuficiente pagamento é que autoriza a aplicação da multa isolada. Vistos, relatados, discutidos, aqui, acórdãos, membros do colegiado, acolher a preliminar de decadência do direito do fisco, constituir o crédito tributário relativo aos meses de junho a outubro de 98, e no mérito dar provimento parcial ao recurso, que já não interessa mais. Ao seu recurso especial foi dado seguimento parcial, somente em relação ao termo inicial do prazo decadencial, não tendo sido admitida a discussão quanto ao efeito do descumprimento da obrigação legal de transcrição dos balancetes mensais no diário. Isso que é por essa última parte da emenda aí. A PGFN, relativa aos meses de junho a outubro, contesta o fato que a decisão atacada considerou que o prazo decadencial da obrigação principal seria o mesmo da obrigação acessória, e por isso o lançamento estaria decaído para os respectivos meses. Defende que, no caso do auto de infração para o lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, não se está tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação. Logo, aplicar-se-ia o artigo 173 e não 150. O contribuinte apresentou contra-razões, onde alega que, em que pese a inconformidade da recorrente em relação a tal discussão, esta em nada altera o resultado do presente processo, visto que a multa do ano calendário de 98, além de afastada pela decadência ora contestada pela PGFN, foi extinta também no mérito, cuja discussão não foi conhecida no exame de admissibilidade do recurso especial, razão pela qual transitou em julgado. Voto. Estou conhecendo o recurso, preenchido todos os requisitos. No mérito, o assunto está pacificado. Súmula 104. Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de RPJ ou contribuição social, submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Como a ciência do auto de infração deu-se em 26 de 11 de 2003, não estariam albergados pela decadência períodos em questão. Está também pacificada a questão do mérito, levantada pela PGFN, mas não admitido no exame de admissibilidade. Eu só transcrevo aqui, mas não vou votar o mérito. Aviso do esposo, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda para não reconhecer a decadência relativamente aos períodos de junho a outubro de 98. Isso é como voto. Doutor Andrada. Presidente, só uma observação. Lá no relatório fala que a Fazenda pediu decadência de junho e outubro de 98. Então, eu creio que seja provimento integral. Total. Exatamente. Porque, pelo menos no relatório consta que o pedido dela foi esse. De uma das matérias, né? Isso. Então, aviso exposto, voto por dar, porque a outra não foi conhecida. Aviso exposto, voto por dar provimento. Eu até coloquei aí a súmula do mérito aí do outro assunto, não. Melhor tirar também. Não afeta em nada o julgamento da súmula aí. Que é isso que eu falo aqui, quer ver aqui, ó. É isso que eu ia falar. Está pacificada a questão do mérito, eu vou tirar isso aqui também. Eu acho que pode tirar esses dois e colocar provimento, né? Porque foi o pedido da PFN, foi esse. Eu vou apagar isso aqui. Então, aviso esposo, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Pronto, ponto. Acompanho o relator, presidente.
por essa forma. Acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz? Acompanho o relator, presidente. Doutor Balcia? O relator. Doutor Jorge? O relator, presidente. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. O item 6. Relatório. Trata de recurso especial de divergência interposto pela PGFN, contra quórum 302 da primeira sessão também. Aqui tem a ementa. Multa isolada, estimativas mensais, legalidade, inaplicabilidade do princípio da consunção. Concussão é crime, né, doutor Luiz? Ausência de bis in idem. A lei prevê expressamente a aplicação da penalidade isolada no caso de descumprimento da obrigação de recolher tributo estimado mensalmente. Situação que se configura exatamente após o encerramento do exercício. Tal penalidade não se confunde com multa de ofício aplicada sobre o saldo do imposto apurado ao final do exercício. As duas penalidades decorrem de fatos diversos que ocorrem em momentos distintos. E a existência de um deles não pressupõe necessariamente a do outro. Aqui tem um pedaço do voto também, que eu não vou ler, deles. Em seu recurso especial, com a de segmento, a Fazenda defende que, no caso do auto de infração para lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, não está se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas sim tributo de ofício de penalidade, logo aplicar-se-ia 173.1, não 150. O contribuinte apresentou contra-razões. Voto. Estou conhecendo. No mérito, o que se refere à decadência, o assunto está pacificado. Artigo 104, que é o mesmo anterior. Lançamento da multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento da estimativa de RPJ ou contribuição social. Submete ao prazo previsto no 73. Como a ciência foi em 31 de junho de 2011, não estariam albergados pela decadência. Está também pacificado, no entanto, que não pode haver acumulação de multas até o ano de calendário de 2006, antes da alteração promovida pelo artigo 44 da 9430, pela medida provisória 351, convertida na lei 11.488 de 2007. Súmula 105. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Assim sendo, mesmo assistindo razão à PGFN quanto à decadência, há que se negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, por interposto. Doutor Andrada? Acompanho o relator. Doutora Tatiana? Eu acompanho pelas conclusões por conta daquele marco, né, temporal. Tá. Mas não quer dizer que eu estou falando que o outro não é. Eu nem entrei no período posterior, só estou aplicando a súmula para o período anterior. O senhor colocou muito bem, está também pacificado, no entanto, que não pode haver acumulação das multas até o ano calendário de 2006. Isso. Assim, quando... Não quer dizer o contrário de ciência. Eu poderia, não é o caso, pensar que a partir de 2006 eu mudaria o posicionamento. Assim, estou ajudando assim, que eu não hora nenhuma falo e hora nenhuma defendo que a partir daí... Perfeito, presidente, eu acompanho o senhor. Poderia. É um raciocínio contrário de ciência que eu não fiz. Não, perfeito, presidente, eu acompanho o senhor. Doutor Luiz? Também acompanho o senhor, relator. Doutor Balcia? Com o relator. Doutor Jorge? O relator.
Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Esse foi o item 6. Item 7, doutor Luiz. Recorrente Fazenda. Interessado SAP Brasil. Estou com... Pronto, já se encontra na pasta compartilhada. Estou abrindo. Todos abriram? Posso iniciar, presidente? Pode iniciar. Aqui ainda. Só um pouquinho, Luiz. Está abrindo. Sim, senhor, agora. Ok. Presidente, o caso aqui, a SAP Brasil, temos uma questão sobre imposto de renda da fonte, período 2005, e o assunto de fundo é diferente, é a possibilidade de lançamento de tributo objeto de depósito judicial. O recurso é da Fazenda. Originalmente, foi realizado um lançamento de imposto de renda na fonte sobre remessas ao exterior a título de prestação de serviço profissional. Esse lançamento foi realizado em face do mandado de segurança 2001-6100-02444, 2 dígito 3, que foi objeto de depósito judicial, e o lançamento foi realizado sem acréscimo de multa e com exigibilidade suspensa, tão somente para prevenir a decadência. Foi apresentada a impugnação requerendo cancelamento do auto e, entre outras alegações, consta de que há depósito judicial no montante integral. A Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro, acórdão 12-7485, negou o provimento à impugnação. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da impugnação, e sobreveio a decisão recorrida 13.02.003.573, que deu provimento ao recurso voluntário para aplicar literalmente o acórdão do STJ no RESP 1140956, São Paulo. Esse acórdão, do item 4 da sua ementa, diz o seguinte: os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, que é o caso, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa. Então, com essa leitura do item 4 da ementa, aplicando ao caso dos autos, o colegiado recorrido cancelou o lançamento e considerou prejudicadas as demais alegações contidas no recurso voluntário. Pois bem, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial para discutir a aplicabilidade desse RESP 1.140.956 São Paulo ao caso dos autos, e trouxe como paradigma a decisão 9202.004.303. O fundamento defendido pela Fazenda Nacional é a de que o depósito obsta, sim, à exigência do crédito, mas não à sua constituição, desde que sem o acréscimo de multa e com exigibilidade suspensa. O presidente da Câmara
deu seguimento ao recurso especial e o sujeito passivo apresentou contrarrazões, preliminarmente pedindo não conhecimento, por, em seu entender, essa decisão contrariar uma decisão vinculante do STJ, que é aquela do RESP 1.140.956, dígito 1, São Paulo. Requer negativa de provimento no mérito ao RESP para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente, um pouquinho mais complexo, porque o que está sendo discutido aqui é se nós temos que aplicar a literalidade da emenda ou se temos que aplicar a ratio decidente. Posso passar ao voto? Perfeitamente, o direito ao voto. Então, na questão do conhecimento, foi alegado, e aqui eu conheço. Explico por que conheço. Não se trata de contrariar o decidido pelo STJ, mas sim de verificar sua aplicabilidade à situação em discussão. A situação fática é equivalente no recorrido e no paradigma. Trata-se de lançamento com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência no caso de depósito judicial. Na decisão recorrida, entendeu-se ser aplicável aqui o RESP do STJ, concluindo pela impossibilidade de realização do lançamento. Já no paradigma, refutou-se expressamente a aplicabilidade desse recurso especial do STJ ao caso, concluindo pela possibilidade de lançamento. Então, eu conheço do recurso. Votaremos em separado, presidente? Vamos, já que é não conhecimento, vamos botar em separado. Foi requerido não conhecimento. Doutor Andrada. Conheço do recurso, presidente. Acompanho o relator. Não, ele não conheceu. Conheci. Ah, conheceu? Não. Então pode ao voto direto. Sim, senhor. Entendi que você não tinha conhecido. Não, conheci sim, sim, senhor. Pode direto ao voto, então. Ok. No mérito, para a delimitação da lide, estamos discutindo a aplicabilidade do RESP 1.140.956, São Paulo, para considerar proibido, ou não, o lançamento no caso de depósitos judiciais. Bom, vamos falar sobre a aplicabilidade desse recurso especial do STJ. Com efeito, uma interpretação literal do item 4 da ementa da citada decisão do STJ poderia nos levar a uma conclusão, no meu entender apressada, de que essa proibição seria aplicável ao caso em tela. Na última sessão, essa questão foi levantada e eu estava tendente a pedir vista para preparar um voto vista. E, por coincidência, eu tinha esse assunto na minha lista de processos sorteados. Então, o voto já fica aqui. Contudo, como bem colocado no acórdão paradigma, levando em consideração que eu participei da decisão do acórdão paradigma, com efeito, a relatora foi a doutora Maria Helena, que é a atual presidente da segunda sessão, e na época eu era o presidente da segunda sessão, presidia aquele julgamento. Contudo, como bem colocado no acórdão paradigma, citando o acórdão 11.01.001.135 da conselheira Edeli Pereira Bessa, observa-se que a discussão que resultou no recurso especial 1.140.956 tinha em conta execução fiscal promovida em face de sujeito passivo que promovera depósito classificado como insuficiente pela municipalidade. Então já era execução e o depósito estava sendo discutido se tinha que ser integral ou não. E assim, inábil, no entender da municipalidade, seria inábil a suspender a exigibilidade do crédito. Por outro lado, aqui o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o reconhecimento de suspensão da exigibilidade desse crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. Portanto, não havendo similitude entre a situação enfrentada na decisão do STJ e no presente processo, resta inaplicável ao caso a literalidade dos termos da que alimenta. É o famoso distinguish. 2. Vejamos o entendimento atual do STJ. Atualmente, o STJ, ele entende desnecessário lançamento, mas não impossível ou nulo. E, nesse sentido, eu trago decisões posteriores a essa do próprio STJ, no RESP 1.042.739 do Rio de Janeiro, e no agravo 1.216.239 também do Rio de Janeiro. Pois bem, em terceiro lugar, eu vou tratar da observação da legislação de regência. Considerando o artigo 142 do CTN, não vejo nulidade no procedimento de lançamento. E considerando o artigo 63 da Lei 9.430, de 96, verifico que foi seguido expressamente o procedimento determinado pela lei, que é o lançamento do tributo com exigibilidade suspensa e sem multa. Então, essa é a jurisprudência da nossa turma. Nesse sentido, faço referência ao Acórdão 9303.009.370, da relatoria do nosso presidente, Dr. Rodrigo Poças, e não há prejuízo ao sujeito passivo. Nada será exigido além do valor depositado e somente será exigido alguma coisa se houver decisão a ele contrária. Caso fosse cancelado esse lançamento, aí sim poderíamos ter uma situação de insegurança jurídica, porque poderia ocorrer eventuais discussões quanto à possibilidade ou não de conversão de renda da União, se a decisão fosse contrária ao sujeito passivo, já que nós cancelamos o lançamento. Em conclusão, eu dou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para afastar a aplicabilidade do disposto no item 4 da ementa da decisão do STJ, no RESP 1.140.956 São Paulo, ao caso, com retorno dos autos ao colegiado ACOR para apreciação das demais questões postas no recurso voluntário. É como voto, presidente. Com a palavra, doutor Andrada. Presidente, parabenizo o relator, achei bastante interessante a abordagem, não é uma matéria nova, mas observando aqui que ele até colocou a própria posição do STJ, né, contrariando o que consta da ementa do repetitivo, e a questão do prejuízo, né, não vejo prejuízo nenhum para o contribuinte, acho que essa é uma discussão aí que nem deveria existir, né, se ele fez o depósito integral, ele depende da decisão da justiça. Se ganhar, recolhe o depósito. Se perder, já converte em renda para a União. Uma discussão, no meu ponto de vista, desnecessária, né? Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, a matéria já é conhecida, né? Eu abro divergência porque eu considero que, como o depósito integral suspende a dívida do crédito, não há que se falar em lançamento, tampouco qualquer forma de exigibilidade desse crédito, né? E no caso por isso mesmo, no caso de ganhar, a Fazenda ganhar, já vai ser convertido em renda, inclusive com todos os acréscimos legais, e se perder, realmente aí converte aí para o contribuinte, né? Então, eu peço vênia ao relator, ao brilhante voto dele, como sempre, mas eu não concordo, eu abro divergência. Obrigada. Tá. Doutor Valcia. Parabéns pelo voto, doutor Luiz Eduardo. Voto com o relator. Doutor Jorge. Eu já havia sido designado na sessão passada uma matéria semelhante, que a doutora Tatiana foi a relatora, e
e eu adotei basicamente todos os argumentos do Dr. Luiz, só não tinha essa outras decisões da STJ. Então, também parabenizo o Dr. Luiz pela completude do seu voto e o acompanho. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a divergência. Doutora Vanessa. Parabenizo também, doutor Luiz, pelo voto, colocou de forma muito clara, essa discussão não é nova aqui, mas eu continuo com o meu entendimento acompanhando a divergência, porque para mim são duas situações diferentes. Quando eu tenho o lançamento com suspensão da exigibilidade em razão de estar sendo discutido em uma ação judicial, e quando eu tenho o depósito integral do montante pelo contribuinte. Então, que seria o caso aqui que não caberia esse lançamento. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Eu penso na mesma linha do relator, voto com o relator. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial de repouso da Fazenda, com retorno ao colegiado da COP para apreciação das demais questões postas do recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Perfeito? Gente, são 12h05. Presidente, vamos fazer um intervalo, E tá bom? acho que a Ana Teresa precisa sair. Faltaram 8 processos. Os 8, esse mesmo assunto, bem tranquilos. Então a gente pode... Presidente, somente esclarecendo, ao montar-se a pauta, fizemos deixamos mais pesados os primeiros dias e principalmente as manhãs, então entendo que as próximas sessões serão mais leves. Vamos parar a gravação aqui que a gente conversa.